Unidade 1. Saúde e movimento. Aula 1.1. Conteúdo. A fase adulta e suas características. Habilidade. Identificar as características do desenvolvimento físico específicos da fase adulta. Então, no desafio do dia de hoje, eu quero que vocês observem essas imagens e respondam. Que fase da vida as imagens representam? Justifique. E aí, qual será a fase da vida que vocês, olhando para essas imagens, vocês identificam? Então, na primeira imagem, nós temos aí uns boletos bancários, nós temos dinheiro, nós temos uma família e nas duas imagens de baixo nós temos duas pessoas trabalhando, tá? Então, eu quero que vocês observem aí e respondam qual é essa fase da vida. E assim nós vamos iniciar falando aí sobre as fases da vida. Então, como vocês viram, nós vamos estudar sobre a vida adulta. Mas antes eu quero relembrar junto com vocês sobre todas as fases que antecedem a vida adulta que vocês viram lá no 6º ano e também no 7º, tá? Então vamos aqui observar as fases da nossa vida. Primeiramente nós temos a infância, certo? Logo depois nós temos qual fase? Vocês lembram? Nós temos a adolescência. Isso. Depois, nós temos aí a vida adulta e, por último, que nós estudaremos lá no 9º ano, o envelhecimento, tá? Então, antes da vida adulta, nós temos a infância e também a adolescência. E logo depois, a vida adulta. E para a gente relembrar um pouquinho de cada uma dessas fases, eu trouxe aqui para vocês alguns vídeos para vocês observarem, tá bom? Então, tanto eu quanto vocês, nós já passamos por essa fase que vocês estão vendo. Qual é essa fase mesmo, hein? É a primeira fase da nossa vida. É a fase da infância. É uma fase muito interessante, né? É onde nós aprendemos a falar, a nos movimentar. Aqui no vídeo já dá para vocês observarem que essa fase é bem a questão do início mesmo, que a gente chama de primeira infância, que vai mais ou menos dos 0 aos 2 anos, aí depois nós temos de 3 a 4 e depois de 3 a 6 e depois de 7, né, até os 10 anos de idade. Então, cada uma dessas fases, a primeira e a segunda infância, e a terceira também, elas vão trazer o que? Novos aprendizados para a nossa vida. Então, aqui no nosso vídeo, vocês estão vendo a primeira infância, que é quando a gente nasce. Nessa fase, normalmente, as crianças, né, elas precisam de um cuidado maior, ou seja, elas são dependentes dos seus pais para se alimentar, para tomar banho, né? Para vestir a roupa. Por quê? Porque são bebês. Então, aqui nessa fase, vocês conseguem perceber que além da dependência também, ela já vai aí amadurecendo um pouquinho, já vai dando os primeiros passinhos. Depois de um certo tempo, com um ano e meio, a gente consegue perceber o quê? As primeiras palavrinhas, e aí ela vai adentrando a segunda infância, onde ela vai tendo novos aprendizados motores, novas palavras, ou seja, o vocabulário vai aumentar. E logo depois ela chega na terceira infância, onde ela já vai aprender a trabalhar com os demais, no caso, brincar com as outras crianças, já vai começar ali um pouquinho da questão das afinidades, né, da brincadeira. Tanto é que a gente percebe que nessa fase, na terceira infância, é onde eles estão aprendendo a lidar com a questão de dividir os objetos, né, os brinquedos. E também uma característica muito importante dessa fase da infância, lá pela terceira, que hoje eu vejo que está bem mais adiantado, é a questão da escola, né? Então, a escola, ela começa a fazer parte da nossa vida desde a fase da infância, lá a terceira infância, alguns bem antes, na segunda infância já, certo? Depois da infância, nós temos uma outra fase,
que para muitos é uma fase muito complicada, né? Chamada de adolescência, que é essa fase aí que vocês estão entrando, alguns, né, já estão mesmo na fase. Então, que fase é essa? É uma fase que vai dos 11 aos 20 anos. É uma fase também de grandes mudanças, né? Se lá na infância tem a questão do crescimento corporal, né, do nosso tamanho, do nosso peso, aqui muda ainda mais, porque vai partir para a questão física, tá? Então, o nosso físico todo vai mudar. As meninas, elas vão criar seios, né? Os meninos vão ficar com a voz mais grossa. Nos dois vai ter a questão dos pelos pubianos, das primeiras acnes. Então, é uma mudança muito grande. Nas meninas, a questão hormonal também, né, acelera essa questão do crescimento, do amadurecimento do corpo. Então, também a adolescência é uma fase de grandes mudanças, dos conflitos, né? Os conflitos tanto com a questão da família, já vai montando outros grupos, como a questão dos amigos na escola, já vai gostando de outras músicas, outros estilos de roupa. Então vai tendo aí uma transformação, não somente física, mas também do comportamento e da visão sobre a sociedade. A gente sabe que é na fase da adolescência que nós temos aquele período onde nós vamos visualizar a sociedade de uma forma diferente. É onde nós devemos conhecer os nossos direitos e também exercer aí os nossos deveres para que a gente viva de uma forma mais tranquila, tá? Então, apesar de a adolescência ser vista como uma fase muito difícil, né, a gente sabe que faz parte da nossa vida, né? É um período onde nós temos que utilizar todos os aprendizados possíveis para levar também para a nossa vida adulta, tá? Então, aqui no vídeo, vocês conseguem aí observar a juventude, é uma fase onde a gente gosta de se aventurar de verdade, de passear com os amigos, de conversar, de viajar, então é uma fase bem interessante. E logo depois da vida do adolescente, a gente entra onde? Na fase adulta, que é a fase onde eu estou, o professor Kim também, os pais de vocês, as professoras, né? Então, a fase adulta, ela vai dos 21 aos 59 anos de idade. E assim como a infância, ela também é dividida em 3, né? Adulto maduro, adulto médio, e nós temos aí o adulto jovem também, tá? Então, nessa fase, se lá na adolescência houve toda a questão das mudanças corporais, aqui a gente já percebe essas mudanças estabilizadas, tá? Ou seja, o adulto ele já está fisicamente formado. Mas aí nós percebemos o quê? Outras mudanças na questão social, ou seja, na participação dele na sociedade, porque se vocês observarem, o que acontece aqui? Começa a trabalhar, né, a pagar as suas continhas, a formar uma família, a ter dinheiro. Então, muitas são as mudanças que ocorrem também nessa fase. Lembrando que a fase adulta, ela é uma das fases mais longas da nossa vida. Vocês viram? Se lá na infância é de 0 aos 10, né? Aí foram 10 anos da nossa vida. Na adolescência, de 11 aos 20, mais um pouquinho. E depois de 21 aos 59 anos de idade, olha só a diferença. É uma fase bem extensa, onde nós temos aí novos aprendizados e nós temos que aproveitar. No caso, vocês ainda vão passar por essa fase, então segura um pouquinho aí. Aproveita a fase da adolescência, tá? Então, a nossa aula, ela justamente vai tratar sobre isso, sobre a questão da vida adulta. Na opinião de vocês, será que muda muita coisa? Eu já dei aí um spoiler para vocês, né? Já falei sobre algumas mudanças, né? Muitos pensamentos vão mudando, muitos comportamentos vão mudando. Tem coisa da adolescência que a gente, no caso eu, né, que já sou adulta, olha, nossa, eu não acredito que eu fazia isso, né? Coisas da adolescência, onde a gente tem que experimentar e vivenciar, tá? E agora, na vida adulta, outro comportamento. Então, observem um pouquinho mais aqui do nosso vídeo, né? E já tirem aí a questão das características. Em uma parte do vídeo, já deu para a gente perceber
que tem aí um reinício, né, de uma nova vida, onde uma mãe está segurando o bebê no colo. Então, olha só, essas fases fazem parte aí da nossa vida, certo? Então, esse primeiro momento foi só para a gente relembrar um pouquinho sobre cada fase que antecede esta fase que nós iremos estudar. E para iniciar esse segundo bloco, eu trouxe aqui para vocês alguns questionamentos. E aí, o que vocês acham que é ser um adulto? Já pensem aí, se quiserem responder, já coloca aí no chat que o professor Kim vai me falar, tá bom? Então, o primeiro questionamento, o que é ser um adulto? Quais são as mudanças e as características dessa fase? E aí, vocês já sabem? Já imaginam? Basta a gente observar as pessoas que estão próximos a nós, né? No caso, a nossa mãe, o nosso pai, os nossos avós, também o nosso professor, que já é uma pessoa adulta, tá? Então, a partir disso aqui, a gente começa aqui o nosso segundo bloco. E aí, o que é ser um adulto? Então, desde lá do início, nós estamos falando que adulto é uma das fases da nossa vida. Nós vimos que nós temos a infância, nós temos a adolescência, nós temos a fase adulta e nós temos aí a fase da velhice, tá? Então, primeiro, o adulto é uma fase da vida onde vai acontecer, né, na vida de todos nós, tá? Mas e aí, quais são as mudanças e as características dessa fase? Vocês sabem? Não? Então, vem comigo que eu vou apresentar para vocês, tá? Então, vamos lá as características desta fase. Então, o adulto, né, são consideradas aquelas pessoas que estão entre os 21 e 59 anos de idade. Como eu falei para vocês, a vida adulta, a fase adulta, ela é muito extensa, ela é muito longa, é a maior, né, da nossa vida. Observem aí, dos 21 aos 59 anos de idade. O que a gente percebe de característica dessa fase, além da questão da cronologia, né, da nossa idade? Nós temos as mudanças corporais estabilizadas, ou seja, tudo que teve que transformar, como o crescimento físico, a mudança de voz, a questão do pelo, das acnes, né, a questão do nosso corpo, já foi modificado e já está estabilizado nesta fase. Mas há uma outra mudança, né, que interfere na questão social, que é a questão das responsabilidades, como a faculdade, o trabalho, a família e assim por diante. E como eu falei para vocês, por ser uma fase muito extensa, muito longa, a fase adulta, assim como a infância, é também dividida em etapas. Vamos ver quais são? Então, nós temos aqui ao nosso lado a forma como é dividido a questão da nossa fase adulta. Então, nós temos aqui, primeiramente, o nosso adulto jovem, que vai dos 21 aos 30 anos. Nós temos aqui o nosso adulto médio, que vai de 30 aos 40. E nós temos aqui o nosso adulto maduro, que vai dos 40 aos 60 anos. Eu estou aqui na transição do adulto jovem, né, para um adulto médio, tá? Então, cada uma dessas etapas da nossa vida, ou seja, da vida adulta, vai ter suas próprias características, né, suas próprias mudanças. E é isso que nós iremos ver agora, iniciando pela questão do adulto jovem, dos 21 aos 30 anos. Então, a gente percebe o quê? Que nessa fase, por nós estarmos saindo da adolescência, né, que vai aí dos 11 aos 20 anos, a gente percebe que são pessoas que estão numa fase mais de energia, ou seja, estão pilhadas, né, estão ativas. A gente percebe que o corpo dessa pessoa, como eu falei para vocês, já está estabilizado, ou seja, o corpo está maduro fisicamente e sexualmente, ou seja, já está preparado aí para as meninas serem mães, para gerarem um filho, né, no caso, e os meninos também, certo?
Outra mudança que nós percebemos é na questão educacional. Normalmente, as pessoas que estão nessa fase, nessa faixa etária aí, do adulto jovem, eles estão em busca de formação educacional, ou seja, estão correndo atrás aí dos seus sonhos, estão graduando, estão procurando cursos específicos da área, né, que eles desejam atuar, tá certo? Então, a gente percebe que já é uma fase aí de grandes conquistas. Então, eu convido vocês a assistirem um pouquinho aqui o nosso vídeo, onde vocês vão perceber essas mudanças, essas características. Como eu falei para vocês, por ser uma fase, né, de energia, então a gente percebe o que aí? Um contato maior com a atividade física, né? Hoje a gente percebe que os nossos adultos jovens, eles estão cuidando mais do corpo, né? Estão correndo atrás dos sonhos, mas não estão esquecendo de se cuidar. Então, aqui nas imagens, a gente percebe muito mais o quê? Que nessa fase, a gente está muito preocupado com a questão financeira, né? Correndo atrás aí do emprego, da qualificação. Então, é uma fase onde a gente tem que ter bastante energia para adentrar aí e percorrer o nosso caminho na questão do adulto jovem. E aí, como será que fica a saúde? Já falei para vocês, né? Então, na questão da saúde, pelo fato de a gente estar pilhado, né? Tá saindo aí da nossa adolescência, o que a gente percebe? Que nós temos o maior cuidado com a saúde física, e nós temos aí a imagem. E nós também somos ativos fisicamente, ou seja, estamos aí sempre procurando de alguma forma cuidar do nosso corpo. Lógico que isso é uma estimativa, nem todo mundo que está nessa fase está com essa preocupação em relação à sua saúde, tá? Depois do adulto jovem, a gente entra lá na etapa do adulto médio, que é dos 30 aos 40 anos. Também é uma fase de grande mudança. Aqui a gente percebe que fica um pouco mais pesado, né, a situação. Ou seja, normalmente nessa fase é onde as pessoas já estão procurando constituir a sua família. Lógico, tem gente que começa isso mais cedo por opção, né, por querer ter logo os seus filhos. Mas normalmente no adulto médio a gente percebe que é maior essa questão da constituição da família. A gente percebe, se lá no adulto jovem ele estava correndo atrás da formação, aqui ele já tem uma formação. Se não terminou, se já não formou, ele está correndo atrás, já está finalizando esse processo. Percebemos que essa pessoa, ela está em busca de promoções, principalmente se a empresa ou se o local onde ela trabalha permite isso, né? Que ela cresça em relação ao seu trabalho. E também a gente percebe que há um auge da habilidade intelectual, até porque, até no adulto médio aí, dos 30 aos 40 anos, antes disso mesmo, a gente já teve grandes experiências. Então, a gente percebe que essa pessoa, ela já está ali com uma habilidade intelectual maior, principalmente, né, se ela é amante aí dos estudos, da leitura e assim por diante. Então, aí a gente já percebe essas grandes mudanças aí no nosso adulto médio. E aqui nós temos algumas imagens para comprovar isso, né? Nós temos aqui a constituição de uma família. A gente percebe que a pessoa ela tem uma desenvoltura melhor no trabalho, né? Ou seja, ela está conquistando, está buscando aí crescer na sua área, na área que ela escolheu para atuar. Mais uma vez, mais algumas imagens demonstrando aí o nosso adulto médio. Mas e aí, como será que está a questão da saúde desse adulto médio, dos 30 aos 40 anos? Vamos ver? Então, assim, nas pessoas que estão nessa fase, a gente já percebe que por não estar lá com o gás à tona, né? A gente percebe que ela já tem um ganho de peso naturalmente, uma diminuição da densidade óssea, um aumento da gordura corporal e também diminuição da massa corporal. Como eu falei para vocês, isso não quer dizer que é todo mundo, tá? Pode ser que aconteça. Isso são pesquisas de alguns estudos
que já tiveram sobre cada fase da vida e normalmente ocorre isso, tá? Hoje a gente percebe que as pessoas, elas estão um pouco mais preocupadas com a questão da saúde, até porque hora e meia surge, né, uma nova patologia. Então nós temos que estar espertos aí com a questão da nossa saúde, correr atrás mesmo, sempre fazer o check-up, né, verificar se está tudo certinho, tá? Prosseguindo, depois do adulto médio, a gente chega lá no adulto maduro, né, que vai dos 40 aos 60 anos. O que a gente percebe nesse ser que está passando por essa fase? Que ela é uma pessoa mais sábia, né, que em relação ao outro e ao mundo em que ela vive, a relação dela já está mais estabilizada, ela já consegue compreender o outro, ela já consegue participar mais ativamente e com sabedoria da sociedade, né, e das pessoas que estão em volta também. Uma questão que muda, que não é tão positivo, é a questão do envelhecimento biológico acelerado. Isso se ela não fizer atividade física, não cuidar da alimentação, não ter uma vida saudável, tá? Como eu falei, como está aí no texto, dependendo do estilo de vida. A gente sabe que hoje tem muitos idosos que eles são mais ativos do que as pessoas jovens, né? Então, normalmente, quando está nessa fase do adulto maduro, de 40 aos 60 anos, acontecem aí esses 3 fatores que eu disse a vocês. E aí eu trouxe algumas imagens para que vocês verificassem aí essas mudanças, tá? Então observem, normalmente no adulto maduro, por estar mais próximo da questão do processo de envelhecimento, porque a gente já está nesse processo na vida adulta, né? As dores articulares, musculares, articulares, né? A gente percebe o aumento de peso, certo? A perda de massa óssea, e assim por diante, tá? Então, se a gente não se cuidar, possivelmente a gente venha a ter esses problemas. E a saúde? Vamos lá ver como é que tá nessa fase? Então, a gente percebe que há uma diminuição do tônus e força muscular, maior prevalência de doenças crônicas e a diminuição das habilidades e capacidades físicas. Lembrando mais uma vez que isso vai depender do quê? Do estilo de vida que a pessoa leva. Ou seja, se desde a infância, da adolescência, ela adotou hábitos de vida saudável, ou seja, faz exercício, se alimenta bem, faz o período de descanso necessário, ela vai o quê? Delongar, ela vai prolongar essa questão do envelhecimento, né? Dessa questão das patologias. Agora, se é uma pessoa que não cuida muito da sua saúde, possivelmente ela vem envelhecer mais rápido e a saúde também ficar um pouco mais debilitada, certo? E mais uma dica em relação à questão da saúde. Vamos nos exercitar, né? Vocês viram aí as mudanças que acontecem em cada fase da vida adulta? Então, eu quero que vocês tenham bons hábitos aí desde a adolescência.
Música